Então vamos lá, todos vamos falar esse versículo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é um escudo para que todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Então, mais uma vez, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para que todos aqueles que nele confiam. Como já foi dito, esse é um versículo lindo. É uma palavra que nos traz conforto. É uma palavra que nos traz alegria. De sabermos que o caminho de Deus é perfeito. Só que, muitas das vezes, há uma controvérsia sobre isso. O caminho de Deus é perfeito. Só que, muitas das vezes, nós não queremos submeter a este caminho de Deus, que é perfeito. Nós queremos, muitas das vezes, criar os nossos próprios caminhos. E, muitas das vezes, ainda, nós colocamos a culpa desse caminho em Deus. Mas a própria palavra dele diz que o caminho dele é perfeito. Então, a Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para isso ser a nossa vida, é necessário nós obedecermos a sua palavra. É necessário obedecermos a vontade dele, para que essa vontade dele seja perfeita em nossa vida. Nós estamos aqui, nesse início de ano, a gente passou a virada do ano, a gente já começou a romper na presença do Senhor, estamos fazendo essa semana de projeto de vida, estamos projetando algo ao qual nós sonhamos para este ano. Isso é tudo bênção. Só que o que vai determinar muitas vezes o cumprimento dessas promessas de Deus na minha vida e na sua vida é a constância nossa na presença de Deus, é a nossa permanência na presença de Deus. Se nós não permanecemos na presença de Deus, muitas dessas promessas não vão se cumprir. Por quê? Muitas das vezes a gente faz uma promessa ao Senhor, só que nós não permanecemos diante dele. A Bíblia diz que lá em Atos, o Senhor fez uma promessa aos seus discípulos, que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Mas para que essa promessa se cumprisse na vida deles, era necessário eles permanecer aonde Deus tinha ordenado. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para a gente permanecer aonde o Senhor nos plantou. E onde o Senhor nos plantou? Na casa dele. Aonde que o Senhor nos plantou é onde nós vamos frutificar. E onde a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida. Porque para a bênção de Deus estar na minha e na sua vida é necessário dar obediência. E se o Senhor me implantou em um lugar, é necessário que eu permaneça neste lugar para que eu venha frutificar aquilo que Ele quer que eu frutifique. Para isso, sim, a vontade de Deus ser perfeito, o seu caminho agradável na minha vida. Mas só que também num contraste sobre essa palavra, por que muitas vezes esses propósitos, esses planos nossos não se cumprem na nossa vida? Por que muitas vezes ao longo da caminhada a gente vai deixando esses propósitos? Isso que a gente colocou diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente confia na força do nosso próprio braço. A gente esquece de confiar no Senhor. Muitas vezes a gente fala ao Senhor que a gente entrega, mas ao mesmo tempo a gente toma novamente a direção da nossa vida. Porque a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é a perdição. Então, se eu não conheço nem a minha própria vontade, eu tenho que entregar a minha vontade a quem? Eu tenho que me entregar a minha vontade a Deus. Como diz de novo a palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para e pensa, a maioria de nós que estamos aqui, qual foi o resultado das nossas escolhas? Sem Deus. Qual foi o resultado? Eu creio que a maioria aqui que escolheu algo sem a direção de Deus, não gostou do próprio resultado. Alguns caíram na droga, outros caíram na prostituição, outros caíram na mentira, na bebedice, em vários pecados, e muitas vezes nós ficamos aprisionados por causa das nossas próprias escolhas. Por isso que a partir de hoje, quando nós aprendemos, nós entregamos o nosso caminho para Deus. Nós entregamos nossos sonhos. Nós sonhamos, nós temos projetos, nós temos sonhos. Mas nós temos certeza que esses sonhos e esses projetos vão ser bem para nós a partir do momento que Deus estiver nos direcionando. A partir do momento que Deus nos der a direção para que isso se cumpra na minha vida. Em Tiago 4,13 a palavra diz assim: E agora, vós, o que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e trataremos e ganharemos.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece e por um pouco depois se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então é isso, meu irmão. Os nossos planos, eles são falhos, mas os planos de Deus, nenhum deles se frustram, nenhum deles se falha. Os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ela se cumpre a todo momento. Nós devemos confiar que no Senhor todos os nossos alvos vão ser alcançados de acordo com a vontade e o tempo dele. No momento oportuno, a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. No tempo de Deus, irá se cumprir. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 10, se é 15, se é 20 anos. Mas no tempo de Deus, a promessa dele vai se cumprir. Como a missionária diz, que muitas vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida para que a gente não venha desviar da presença do Senhor. Não é que não é a vontade de Deus, mas porque muitas vezes a gente vai te colocar o nosso coração em certas coisas. E a gente vai deixar de adorar a Deus para adorar aquilo que o Senhor nos deu. Não é que Deus não queira, mas porque muitas vezes a gente tira os nossos olhos de Deus. Eu falo que, acho que em 2019, eu coloquei meu projeto de vida para mim tirar minha carteira de carro. Até hoje eu não consegui. Também tentei 3 vezes, depois não voltei mais. Mas o que o Senhor, ao longo dos tempos, ministrou no meu coração? Não é que Ele não quer me dar carteira, não é que Ele não possa me dar carteira. Só que muitas vezes a gente tem que reconhecer quem que é Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente está querendo colocar a bênção de Deus no lugar de Deus na nossa vida. Então, no tempo de Deus, quando a gente já aprendeu o que Ele quer nos ensinar, através de tudo isso, Ele vai conceder para a gente. No tempo que eu aprender o que Deus quer me ensinar, Ele vai conceder aquilo que eu necessito, não o que eu quero. Muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas o que realmente eu necessito? Qual que é a minha necessidade? A Bíblia fala o pão nosso de cada dia? É a minha necessidade de cada dia. Então, no tempo oportuno de Deus, Ele vai entregar na minha mão aquilo que eu necessito. Então, esse ano, nós estamos aqui, vários projetos, cada um está com o seu projeto. Então, nós temos vários projetos, nós temos vários alvos, nós temos várias coisas a qual nós sonhamos. Mas a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu colocar meus projetos aqui, não basta somente eu escrevê-los, mas eu tenho que ter fé que Deus pode realizar cada um desses projetos. Eu tenho que ter convicção que Deus ele pode operar, seja no mais simples ou no mais difícil. Pois a palavra diz que nada é impossível para Deus. Então, ouse sonhar, ouse confiar que Deus ele pode fazer. Seja grande ou pequeno, Deus é o mesmo Deus que Ele faz pequenas coisas, Ele também faz grandes coisas. Basta nós confiarmos. Que a nossa fé não seja somente fé em palavras, mas seja fé vivida, fé em atitudes. Que seja uma palavra a qual nós iremos viver ela. Aí sim, as promessas do Senhor estarão sobre nossas vidas. Porque a própria Bíblia diz em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, irei e me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então, os pensamentos do Senhor para a nossa vida são pensamentos de paz, são pensamentos bons. O Senhor mais interessado em nos abençoar. Mas muitas das vezes são nós mesmos que retardamos as promessas do Senhor na nossa vida. É nós mesmos que muitas vezes impedimos o agir de Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através daquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. Igual a missionária também citou na segunda-feira, que aquele homem estava escavando e faltava apenas 1 metro para ele achar o tesouro. Ele acabou desistindo e outra pessoa veio e achou o tesouro no lugar desse. Quantos de nós, às vezes, nós estamos assim na igreja? Cavamos e quando está quase chegando, nós desistimos e largamos aquilo que era para nós para outra pessoa. E vem outra pessoa e recebe aquilo que era para nós receber. Porque nós não permanecemos onde o Senhor nos colocou.
Porque nós não perseveramos naquilo que o Senhor nos deu. Porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. Se Ele prometeu e se Ele nos falou, Ele vai cumprir. O Senhor vai cumprir todas as promessas. Se Ele nos falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa a circunstância, mas vai cumprir na nossa vida. Então, muitas vezes, esse projeto a qual nós estamos fazendo, muitas vezes ele vai ser para nós algo para provar a nossa fé, se nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Se nós vamos permanecer convictos, passando 1, 2, 3, 4 anos. Eu lembro também, quando eu cheguei na igreja, o primeiro ano também que eu fiz o projeto, uma das coisas que eu sempre pedi ao Senhor foi um casamento. Eu fui casado depois de 6 anos que eu estava na igreja. Então, para muitas pessoas, não vai vir, não vai acontecer. Filho, minha esposa, meu trabalho, quantos anos que eu perseverei e agora que foi acontecer na minha vida. Por quê? O Senhor primeiro precisava trabalhar em mim, trabalhar no meu caráter, trabalhar no meu intelectual, trabalhar no meu ser, para que eu não jogasse fora a bênção que Ele fosse me entregar. Muitos de nós estamos aqui esperando em Deus, só que muitas vezes a gente está pedindo, e muitas vezes o Senhor concede algumas coisas e nós jogamos fora, porque nós não estamos preparados. Aquela velha história, um menino birrento. Minha mãe mesmo fez uma vez com minha irmã sempre fazia comida, e minha irmã ficava, me dá, não está pronto, não, me dá. Um dia ela pegou a colher quente de comida e tacou na mão dela, queimou a mão dela, e minha irmã saiu pulando e gritando, mas eu creio que agora ela aprendeu a lição. Por quê? Porque minha mãe não dava, porque não estava pronta ainda. Mas no momento que a comida estivesse pronta, a minha irmã ia receber. Mas como ela não soube esperar, queimou a mão e não comeu. Ficou de barriga vazia e com a mão queimada. Então, da mesma forma, Deus opera na nossa vida. Muitas vezes a gente fica tão insistindo em certas coisas que Deus já falou que não é pra gente, e às vezes a gente perde e acaba, muitas vezes, perdendo a bênção. Por quê? Porque não é a vontade de Deus para a nossa vida. Existem duas coisas: a vontade de Deus para a nossa vida e a permissão de Deus para a nossa vida. Eu quero viver a vontade, porque a permissão, muitas vezes, no final a gente vai se lascar. Mas quando é a vontade de Deus, eu tenho total convicção que no final a gente vai se alegrar. Vai ser um caminho de glória, um caminho de paz, um caminho de alegria, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para aqueles que nele confiam. E o caminho do Senhor é perfeito. Mas basta a nós, e cada um de nós queremos viver nesse caminho. A Bíblia não fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo? Então a minha velha natureza tem que ficar para trás. O meu querer, a minha vontade tem que ficar para trás. Para operar na minha vida hoje a vontade de Deus. Para operar o querer de Deus na minha vida. Fácil, para ninguém é. Mas impossível também não é. Porque o próprio Jesus veio e viveu a vontade de Deus. O próprio Jesus nos deu a lição, nos deu a direção, que se nós confiarmos, se nós crermos, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir. Basta a gente deixar de confiar na nossa força e confiar na força do Senhor. Basta a gente entregar o nosso caminho para Ele e ter convicção que Ele pode fazer. Não é somente eu acho, mas será? Não, Deus vai fazer, Deus pode fazer. Porque Ele não tem o poder, Ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder. É Ele que criou os céus e a terra. Ele que me criou, te criou de uma forma maravilhosa, a qual nenhum de nós conseguimos explicar. Quem é um simples pedido nosso que Deus não pode operar? Quem é um simples sonho nosso que Deus não pode realizar? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se nós cremos, nós conseguiremos vencer. Mas se nós não cremos, nós não iremos vencer. Se nós tivermos fé em Deus, não é fé nas coisas, não é fé no meu trabalho, não é fé nas pessoas, mas é fé em Deus. Ele vai realizar na minha e na sua vida. E cada um de nós possamos sonhar em Deus. Não sonhar na minha vontade, mas sonhar de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Para aí sim vamos viver um 2024, 2025, 2026 abençoados, cheios da alegria, cheios da paz. Porque a nossa alegria ela é momentânea. A alegria da nossa carne, a alegria do mundo, ela é momentânea. A de Deus é eterna. O galardão de Deus é eterno. As coisas que a gente adquire aqui na terra é passageiro. Mas o que Deus nos concede, Ele é eterno. E principalmente o bem mais valioso, que é a nossa salvação. Então, mais uma vez, igual o missionário falou, não peça nada a Deus que vai
nos impedir de ser salvo. Não coloque nada diante de Deus que vai nos tirar do caminho que é Ele. Porque ao longo da nossa caminhada, quantas pessoas que receberam dádivas de Deus e se desviaram? Porque pediram coisas que o seu coração estava. Então que Deus venha nos conceder aquilo que não vai nos tirar da presença dEle, mas aquilo que vai nos firmar cada vez mais na presença dEle. Cada vez mais na presença dEle, que nós possamos cada dia vivermos e contemplarmos as maravilhas do Senhor na nossa vida. Então que nós venhamos ter convicção e confiar que Deus é poderoso para fazer abundante mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos, segundo o poder que nós opera, que é a nossa fé. E que nós venhamos colocar a nossa fé em prática. Que nós venhamos colocar nesse projeto de vida os nossos alvos, os nossos sonhos, mas na direção do Senhor, confiando que Ele vai operar em nossas vidas, de acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Glória a Deus, amém? Vamos fazer nossa oração, repreendendo as maldições hereditárias na nossa vida, amém? Então vamos falar, feche os seus olhos, siga no céu. Senhor meu Deus, eu arrependo dos pecados que eu lembro e que eu não lembro. Eu preciso do perdão deles. Eu arrependo por eles. Deus, em nome de Jesus, me dá o perdão. Eu desligo a minha vida e a minha descendência de todo o meu passado, de todos os meus antepassados. Em nome de Jesus, eu desligo a minha vida, da minha descendência e do meu cônjuge, de toda a influência das trevas. Eu quero renunciar todas as heranças espirituais que veio do meu passado e dos meus antepassados. Em nome de Jesus, eu não quero nenhuma parte da minha alma, nem da minha descendência ligada do meu passado e dos meus antepassados. E eu não quero nenhuma parte da alma dos meus antepassados e dos meus relacionamentos passados ligado na minha vida, na minha descendência e na descendência do meu cônjuge. Em nome de Jesus, eu renuncio agora toda potestade das trevas na minha vida e na minha descendência e no meu cônjuge. Em nome de Jesus, eu desligo agora e renuncio toda herança espiritual, toda ligação com as trevas, toda ligação com o mal, toda ligação com o passado, com os antepassados. Eu desligo agora e renuncio toda a herança em nome de Jesus. E eu ligo a minha vida, da minha descendência e do meu cônjuge no trono do Senhor, para receber só aquilo que vem do trono de Deus, a herança espiritual de Deus. A vida eterna é que eu quero e que eu preciso para a minha vida e para a minha descendência. E de hoje em diante eu quero ligação com o céu, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue seu projeto de vida na mão. Vamos entregar ao Senhor. Aleluias. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite, Pai. Diante do Senhor nós colocamos cada um desses pedidos, Pai.
cada sonho, cada alvo, tudo que foi, Pai, colocado, que ainda vai ser colocado nesses pedidos, ó Pai. Que o Senhor possa vir segundo a Tua vontade, realizando cada um, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha nos dar direção para que possamos viver, ó Pai, segundo a Tua vontade. Que nós possamos, sim, Pai, alcançar esses alvos, mas que esses alvos não venham nos tirar da Tua presença, Pai. Que esses alvos, ó Pai, que esses sonhos, que esses desejos, ó Pai, não venham endurecer o nosso coração diante do Senhor, mas que cada um deles venha na nossa vida para nos aproximar mais do Senhor. Que cada um desses pedidos, ó Pai, venha, Pai, para nos alegrar da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa vir, ó Pai, nos dando força, graça, para também buscarmos, ó Pai, para que nós possamos também lutar por esses sonhos, por esses alvos, por esses projetos na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa vir com a Tua mão poderosa, nos dando direção, abrindo os caminhos, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar em todas as áreas necessárias, sentimentais, espirituais, físicas, Pai, financeira, que o Senhor possa conceder a cada uma dessas bênçãos, Pai, a qual o Teu povo está buscando, clamando, Pai, e que segundo a Tua vontade, o Senhor venha operar em cada um desses pedidos, Pai. Nós entregamos ao Senhor esses pedidos e consagramos cada um desses pedidos ao Senhor deste ano, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoe essa igreja de Almira e toda essa área, com toda a sorte de bens celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que recebe todo entendimento, seja no coração, na mente, abraça o Espírito Santo, leve para casa, tenha o seu refúgio no Senhor, e coloque o seu pedido para Deus, crendo em oração, e Ele concederá, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo encontro, Senhor, com a minha vida. Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia.